Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar como a história de um ídolo do Flamengo se entrelaça com a trajetória de Neymar na seleção brasileira? Nesta sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani trouxe à tona uma comparação surpreendente que promete agitar os torcedores. Com Neymar fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti mais uma vez, será que essa falta de reconhecimento pode ecoar a trajetória de um dos maiores nomes da nossa história? Fique ligado, porque essa discussão vai muito além do futebol. Na última sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani provocou uma reflexão intensa ao traçar um paralelo entre a trajetória de Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e a carreira de Neymar na seleção brasileira. Durante uma transmissão ao vivo no canal Placar, Sormani lançou uma questão instigante: seria a história de Zico na seleção semelhante à de Neymar? O discurso ganha ainda mais relevância diante da ausência do atacante do Santos na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, o que intensifica o debate sobre o desempenho de grandes estrelas do futebol brasileiro em Copas do Mundo. Sormani não hesitou em expor sua visão crítica, afirmando que na seleção brasileira, a história dele, Zico, é igual à do Neymar. Ele destacou que, assim como Neymar, Zico enfrentou 3 Copas do Mundo sem conquistar nenhum título. O jornalista lembrou que em 1986, Zico tinha 33 anos e sua participação na seleção não rendeu as glórias que muitos esperavam. Com uma linguagem provocativa, ele enfatizou que, se você tira o Zico da seleção brasileira, você não subtrai nenhum título, ressaltando a frustração que permeia a trajetória do galinho com a camisa canarinho. Para entender essa comparação, é necessário olhar para o contexto histórico de ambas as figuras. Zico, aclamado no Flamengo por suas conquistas, incluindo 3 títulos brasileiros, a Libertadores e o Mundial, teve uma relação conturbada com a seleção. Mesmo com 66 gols em 88 jogos, o craque não conseguiu levar o Brasil a um título mundial. Neymar, por sua vez, despontou como uma das maiores promessas do futebol, mas, apesar de seu talento inegável, também enfrenta desafios semelhantes em sua trajetória na seleção, ainda mais agora, com a iminente Copa do Mundo de 2026 se aproximando. As implicações dessa comparação são profundas e questionadoras. Com a pressão crescente sobre Neymar para que ele se torne o grande protagonista da seleção, será que o destino do atacante seguirá o mesmo caminho do ídolo rubro-negro? A ausência de títulos pode marcar a carreira de um jogador de forma indelével, e a sombra de Zico parece pairar sobre Neymar, que, ao contrário do Galinho, ainda tem a chance de reescrever sua história. Como essa narrativa se desenrolará nos próximos meses? A expectativa para a próxima convocação da seleção e os desdobramentos na carreira de Neymar prometem trazer novos capítulos dessa intrigante comparação. As comparações feitas por Fábio Sormani entre Zico e Neymar não apenas provocam reflexões sobre a carreira dos jogadores, mas também abrem um leque de possibilidades para o futuro do futebol brasileiro. A ausência de Neymar nas convocações pode impactar diretamente a dinâmica da seleção, gerando um espaço para que novos talentos surjam. O Flamengo, por sua vez, continua a ser um celeiro de jogadores, e a expectativa é que, com a pressão por resultados e a necessidade de renovação, o clube possa se beneficiar de um ambiente propício para o desenvolvimento de novas estrelas. Essa situação pode resultar em um fortalecimento da equipe, já que a história de Zico mostra que mesmo ídolos podem ter trajetórias diferentes fora do clube. As reações à análise de Sormani foram diversas. Especialistas em futebol e torcedores se dividem entre aqueles que defendem a permanência de Neymar na seleção e os que acreditam que sua ausência pode abrir espaço para uma nova filosofia de jogo. O mercado da bola também sente o impacto dessa discussão, com rumores sobre possíveis transferências e contratações. A situação de Neymar no Santos, por exemplo, gera especulações sobre seu futuro, enquanto jogadores emergentes ganham destaque e buscam a oportunidade de brilhar com a amarelinha. O cenário atual reflete um momento de transição, onde a pressão por resultados pode levar a mudanças significativas nas escolhas do técnico. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o debate sobre a relação entre Neymar e a seleção brasileira se intensifica.
A possibilidade de uma nova geração de jogadores assumindo a responsabilidade é uma perspectiva intrigante, trazendo à tona a questão de como histórias de ídolos se entrelaçam com as expectativas das torcidas. À medida que as conversas se desenrolam, o foco se volta para a necessidade de uma reavaliação do papel dos grandes nomes no contexto atual, preparando o terreno para a próxima parte deste debate. Como será a resposta da seleção diante das críticas e quais lições podem ser extraídas da história de Zico e Neymar? A continuidade dessa discussão promete revelar ainda mais nuances nas trajetórias de nossos craques. E se eu te dissesse que o sonho de milhões de torcedores finalmente pode estar se tornando realidade? A compra do Maracanã pelo Flamengo não é apenas uma transação financeira, mas uma verdadeira reviravolta na história do clube e na vida de sua apaixonada nação. Imagine um estádio que sempre foi sinônimo de conquistas e emoções, agora sob o controle do Mengão, onde cada jogo pode ser uma celebração ainda mais intensa. O que isso significa para o futuro do Flamengo e para a relação com seus torcedores? Prepare-se para entender como essa carta na manga pode transformar não apenas o cenário esportivo, mas também a identidade e a paixão de uma das maiores torcidas do mundo. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O Flamengo, um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo, acaba de revelar uma notícia que promete abalar as estruturas do cenário esportivo nacional: a compra do icônico estádio do Maracanã. Por décadas, esse templo do futebol carioca e brasileiro foi palco de momentos memoráveis, desde finais de Copas do Mundo até emocionantes clássicos entre os grandes rivais. A aquisição do Maracanã representa não apenas um passo significativo na história do clube, mas também um fortalecimento de sua identidade e presença no coração dos torcedores, que sempre sonharam em ver sua equipe, a mais popular do país, reinando em um espaço que sempre foi seu por direito. A carta na manga que o Flamengo usou para concretizar essa transação foi cuidadosamente elaborada ao longo dos últimos anos, envolvendo negociações complexas e a construção de um plano estratégico que visava garantir a sustentabilidade financeira do clube. O presidente, junto à sua equipe, trabalhou incansavelmente para viabilizar essa compra, que não se resume apenas a um investimento em infraestrutura esportiva, mas a uma verdadeira revolução na maneira como o futebol é administrado no Brasil. Com a posse do Maracanã, o clube poderá oferecer uma experiência única aos seus torcedores, com eventos, shows e uma variedade de atividades que vão muito além do futebol, consolidando ainda mais sua influência na cultura carioca. Além disso, essa aquisição representa uma oportunidade para o Flamengo reformular a gestão do estádio, com foco na modernização das instalações e na melhoria da experiência do público. O clube planeja implementar tecnologias de ponta, que garantam segurança, conforto e conveniência aos espectadores, criando um ambiente mais acolhedor e dinâmico. A visão é transformar o Maracanã em um espaço multifuncional, que possa acolher não apenas jogos de futebol, mas também outros eventos esportivos, culturais e sociais, reforçando o papel do Flamengo como um protagonista não apenas dentro de campo, mas também fora dele, contribuindo para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Por último, essa nova era para o Flamengo no Maracanã pode ser vista como um marco na história do futebol brasileiro, onde um clube se torna protagonista em sua própria casa. A paixão e a dedicação da torcida rubro-negra se entrelaçam com o futuro do estádio, criando um ambiente propício para novos sucessos e conquistas. O Flamengo, ao garantir a posse do Maracanã, não apenas respira novos ares de ambição e grandeza, mas também faz um chamado à união de sua imensa torcida, que sempre foi a alma do clube. Com essa decisão arrojada, o Flamengo não apenas garante um espaço físico, mas resgata a essência do que significa ser rubro-negro, um sentimento que vai muito além das quatro linhas, ecoando em cada canto do Brasil e do mundo. A importância do Flamengo transcende as quatro linhas do campo, sendo um verdadeiro símbolo de união e paixão que ecoa nas ruas e nos corações de milhões de torcedores. Desde sua fundação, o clube tem sido um sonho compartilhado por uma nação que se identifica com suas cores, sua história e suas conquistas. O Flamengo não é apenas um time de futebol, é uma entidade que representa a luta, a garra e a esperança de muitos que veem no clube uma forma de expressar sua própria identidade. A cada vitória, a cada título,
a nação rubro-negra se vê refletida na trajetória do time, celebrando não apenas o esporte, mas um legado que se perpetua ao longo das gerações. Historicamente, o Flamengo sempre foi um dos pilares do futebol brasileiro, contribuindo para a construção de uma cultura esportiva rica e diversificada. Cada conquista é uma narrativa que se entrelaça com a vida de seus torcedores, criando memórias que ficam gravadas para sempre na alma de quem vive intensamente a experiência de torcer. O sonho de ver o Flamengo erguendo taças é uma aspiração que atravessa o tempo, unindo pais e filhos, avós e netos em um laço indissolúvel. É nesse contexto que a história rubro-negra se torna um verdadeiro patrimônio emocional, onde cada jogo é uma oportunidade de reafirmar a paixão por um clube que simboliza a luta e a vitória, mesmo diante das adversidades. A relevância do Flamengo vai muito além dos números e das estatísticas, trata-se de um fenômeno social que movimenta multidões e gera um sentimento de pertencimento. A cada partida, os torcedores se reúnem em torno de um objetivo comum, transformando estádios em verdadeiros templos de celebração. A emoção que permeia cada grito de gol, cada bandeira agitada, é o reflexo de um sonho coletivo que sempre foi nutrido. Para a nação rubro-negra, o Flamengo representa a possibilidade de sonhar grande, de acreditar que é possível superar desafios e conquistar o impossível, e essa crença molda a vida de milhões de pessoas. Nos momentos de glória, a união da torcida se torna palpável, e o Flamengo se transforma em uma força que vai além do esporte. Cada título conquistado é uma celebração da cultura e da história do Brasil, refletindo a resiliência de um povo que não desiste facilmente. O sonho de ver o Flamengo brilhar é, portanto, um anseio que vai além do futebol, é uma busca por dignidade, reconhecimento e, acima de tudo, a certeza de que, juntos, os torcedores podem construir um legado que será passado de geração em geração. Assim, o Flamengo se reafirma como um ícone não apenas do esporte, mas de uma nação que vive e respira futebol com toda a intensidade de sua paixão. A opinião dos torcedores sobre o clube transcende a mera paixão, refletindo uma relação intensa que se constrói ao longo dos anos, entre vitórias e derrotas, alegrias e frustrações. Para muitos, o time é uma extensão da própria identidade, um elemento que permeia o dia a dia e que traz consigo um conjunto de emoções que vão muito além do campo. A cada jogo, a cada drible e a cada gol, os torcedores se veem envolvidos em uma montanha-russa de sentimentos, onde a esperança e o desespero dançam em uma coreografia única. Nos estádios, as arquibancadas vibram com gritos e cantos que ecoam como um hino sagrado, reforçando a ideia de que o clube é mais do que uma simples organização esportiva, é uma comunidade unida por um amor incondicional. Entretanto, essa conexão profunda também gera críticas e questionamentos. Muitos torcedores se tornam vigilantes atentos, exigindo que a diretoria e os jogadores atuem à altura da tradição do clube. A insatisfação pode brotar rapidamente quando as expectativas não são atendidas, e as redes sociais se tornam uma arena onde as opiniões são trocadas, às vezes de maneira acalorada. Para esse grupo, a paixão não é apenas um combustível, é também uma ferramenta de cobrança, um meio de pressionar os responsáveis para que o time tenha um desempenho condizente com a sua história gloriosa. A sensação de pertencimento é tão intensa que, em muitos casos, o torcedor se vê compelido a defender o clube com fervor, mesmo diante de críticas externas ou de resultados negativos. A diversidade de opiniões dentro da torcida é outro aspecto fascinante dessa relação. Em um mesmo jogo, é possível encontrar pessoas de diferentes idades, classes sociais e origens, todas unidas por um único propósito: apoiar o clube. Essa pluralidade gera um ambiente riquíssimo de discussões e debates, onde cada torcedor traz sua própria vivência e perspectiva. Enquanto alguns clamam por mudanças radicais na equipe técnica, outros defendem a manutenção do elenco atual, acreditando que a solução para os problemas do time reside em uma maior união e trabalho em grupo. Essa troca de ideias, ainda que por vezes acalorada, evidencia a paixão que permeia cada um dos torcedores, revelando que, por trás de cada opinião, existe uma história pessoal e um desejo genuíno de ver o clube brilhar. Por fim, o amor dos torcedores pelo clube é algo que se renova a cada temporada, mesmo diante das adversidades. A esperança de dias melhores é um sentimento que nunca se apaga, e muitos acreditam que cada novo campeonato traz consigo a possibilidade de reescrever a história. As promessas de reforços, as chegadas de novos talentos e as expectativas em relação ao desempenho do time alimentam essa chama.
Assim, a torcida se torna um elemento vital, não apenas como um apoio em momentos de glória, mas também como um pilar de resiliência durante períodos difíceis. A voz do torcedor, ecoando nos estádios e nas redes sociais, é um lembrete constante de que, independentemente das circunstâncias, o amor pelo clube é inabalável e sempre encontrará uma forma de se manifestar, seja em forma de aplausos ou críticas construtivas. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão.